Alô, você ligado aqui na Elevencast, mais um programa começando. Quero agradecer a você que já está aqui ligado com a gente. Te pedir também, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais também, porque hoje a gente tem uma entrevista diferenciada. Valdir, Boa mais tarde, uma vez aqui Alex. juntos. Tudo bem? Estamos juntos. E hoje, rapaz, eu estou muito feliz hoje. Porque além de eu receber uma pessoa que eu tenho o maior carinho mesmo, essa é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira de repórter, sempre me atendeu com o maior carinho, faz parte de uma geração que me deu a maior alegria no futebol. Foi o título do Botafogo de 89. E esse rapaz que eu vou falar aqui agora, esse cidadão maravilhoso, ele consegue ser ídolo de 4 clubes da mesma cidade. Ele é ídolo do torcedor do Botafogo, do Vasco aqui no Rio, e do Inter e do Grêmio em Porto Alegre. Então, querido em muitos lugares, né? Querido em muitos lugares, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, Mauro Geraldo Galvão. Que bom te ver, Mauro. Há quanto tempo, amigo? Obrigado, Mauro, prazer estar obrigado. com vocês aqui. Muito legal. Pô, com esse início aí eu fico até sem jeito. Mas você merece, né? Merece, claro. Eu sempre admirei o Mauro. Eu estava começando em rádio, eu fui ver um jogo, a final do Campeonato Brasileiro de 79, no Maracanã. Chovia pra caramba. Aí eu vi um garoto magrinho com habilidade incrível jogando ao lado de Mauro Pastor. Mauro Galvão e Mauro Pastor. Um time que tinha Falcão no meio-campo, Escurinho, o Inter de 79. E em 79, com 17 anos, já foi campeão brasileiro. Ali começou a carreira vitoriosa, né? Começou. É importante, né? Você começar assim a carreira e ganhar um título logo de cara, né? Foi o que aconteceu, né? Eu comecei com 17 anos e o Inter tinha uma tradição já de ter ganho 2 títulos brasileiros, né? 7-5, 7-6. E aí deu uma parada e depois reacendeu novamente aquela chama. Foi contratado o treinador Enio Andrade e o Gilberto Tim. Então, deu aquela coisa no futebol, né? Deu liga e o time começou a ganhar e nós somos campeões brasileiros invictos, né? Que é um título inédito. Né? E o Inter, depois desse brasileiro, conquistou títulos importantes, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, mas não ganhou nenhum brasileiro depois. O último brasileiro você estava no grupo. Engraçado, porque nos 2 brasileiros, quem ganhou, no caso, com o time, eu estava nos 2, tanto no Grêmio quanto no Inter. 96 no Grêmio e 79 com o Inter. Pô, você brasileiro, você tem 4, né? Sim. 79 pelo Inter, 96 pelo Grêmio, 97 e 2000 pelo Vasco, Pelo né? Vasco, né? Mas como é que você explica uma coisa? Para mim, não, porque eu sei sua postura, o seu caráter, o seu profissionalismo. Como é que você consegue, no futebol de hoje, o cara é ídolo de 4 torcidas. Ele é respeitado no Botafogo, no Vasco, no Inter e você no Sul. Aqui nem tanto, porque existem 4 grandes. Mas no Sul, você ser ídolo no Grêmio, ídolo no Inter, é uma façanha. É uma façanha. É um pouco difícil, né? É um pouco difícil. O que acontece, eu acho que foi bom para mim, assim, foi a questão de eu ter saído, e, no caso, ter jogado fora. Eu joguei aqui no Rio, né? Depois eu fui para fora, joguei mais 6 anos na Suíça e aqui 4, então foram 10 anos. E isso aí eu acho que diminuiu um pouco, né? Aquela coisa do quando você troca direto, né? Sair de um lugar já diretamente para o outro, né? Um Aí, time rival, né? Isso marca muito o torcedor, a gente tem que entender também, né? Ele tem sentimentos, então aquilo ali para ele não é legal, ele não fica de acordo. E aí começa, vamos dizer assim, a dar aquela chiada, né? Então, achei que isso aí ajudou bastante. Não foi de propósito, né, que aconteceu. Eu estava no Lugano começou a ter aqueles problemas, né, que a gente sabe que acontece no futebol. O time começou a ter uma caída, começou a ter dificuldades financeiras. Aí, quando você vê essas coisas, você vê que o negócio deu, né? Está na hora de ir embora. Se você vai para fora é porque você quer ter uma situação melhor, não vai lá e vai passar dificuldades, né? Então, eu conversei com o pessoal, tudo, eles entenderam também, não tinha como fazer. Tanto é verdade que depois, quando eu vim para cá, o Lugano caiu para a 2ª divisão. E ele já começou, né, aquele processo. Hoje, ainda bem, o Lugano se recuperou, né, foi comprado por um americano também, então está num outro estágio, né, voltou a um nível melhor, está disputando, ganhou inclusive a Copa da Suíça no ano passado. Então, tudo isso acho que é importante. E quando aconteceu essa situação do
do Grêmio, né? Que o Grêmio me fez uma proposta. Eu tinha tido uma proposta antes até do Palmeiras, mas eu estava no meio do campeonato. Eu disse, cara, não tenho essa capacidade de fazer isso. Sair no meio de um campeonato que eu estou disputando para ganhar, eu vou sair, não vou. Então esperei até terminar o campeonato. E aí a gente acertou tudo. Mas nesse processo o Palmeiras recuou da proposta? O Palmeiras não falou nada, mas até porque a gente começou a conversar, até era o Brunoro que estava no Palmeiras. Tempo da Parmalat, né? Naquele momento ali. Aí eu vi que eu tinha deixado aquela situação passar e para voltar ia demorar um pouco e o Grêmio, naquele momento, estava no mesmo nível do Palmeiras, né? Era um dos melhores times Eles estavam, inclusive, sempre disputando as finais, né? Uhum. E aí eu fui pro Grêmio e aí, deu tudo certo lá. Mas o que me chamou a atenção é que você teve proposta de vários clubes. Você ficou no Inter até 86, se não me falha a memória. 86. E vários clubes procuraram. O Flamengo foi vários clubes procuraram. E você acabou vindo pro Bangu. O Bangu foi a sua entrada no Rio, foi no Bangu, né? Foi o Bangu, foi o Castor de Andrade, foi lá em casa. Já tinha visto alguma vez um presidente ir na casa de um jogador? Só você. Bateu na porta? Bateu na porta. Lá em Porto Alegre. Aí a gente, recebemos ele muito bem, não poderia ser diferente. Mas foi uma surpresa, né? Só essa atitude dele de ir até Porto Alegre. Mas você já conhecia o Castor? Não conhecia. Eu conhecia, talvez eu tenha tido uma vez falado com ele, quando ele foi uma vez na concentração da seleção brasileira, porque o Marinho estava junto, né? 86 você estava na Copa do Mundo. Isso, né? E aí a gente meio que se conheceu ali. Mas falamos quase nada. Então foi uma surpresa, né? E aí quando ele chegou lá, eu sabia que ele ia aí, né? No caso, eles me passaram isso. Mas tu sente mais firmeza, né? Então, e tudo que foi falado, tudo que foi tratado, foi cumprido. Nunca precisei dizer assim, tá faltando isso, não. Nunca faltou nada, sempre tudo certo. É outra situação, né? E era um projeto ambicioso do Bangu nesse momento, né? Era o projeto do Bangu, eu queria ver se conseguia ganhar um brasileiro, né? O Bangu ganhou, o Bangu tinha sido vice-campeão brasileiro. Né? E no Bangu você ainda ganhou uma Taça Rio, num bom time, jogando de volante, com o Pinheiro de técnico. E depois foi todo mundo para o Botafogo num pacote. Você, Marinho, Paulinho e o Pinheiro também de treinador. Em 88. Eu falei para ele, antes de sair de férias, eu falei para o Castor que eu acho que já tinha dado, né? Eu tinha feito já a minha parte e que era interessante eu sair, né? Por quê? Porque o Bangu, apesar de ser um time bom, né? E tinha qualidade, o time, tudo, mas não tem assim aquela força, né, da imprensa, né, dos torcedores, falta aquele peso, né? A gente entende isso, não tem nada de errado, e isso não quer menosprezar o Bangu, mas é diferente, né? A repercussão de uma coisa no Bangu não é a mesma de um Botafogo, do Flamengo, do Vasco, Fluminense, então é diferente. E aí ele entendeu isso aí e também é negócio, né? Futebol. Não... E nesse momento você já tinha uma proposta para sair? Não, eu não tinha nenhuma proposta ainda. Mas eu falei para ele da minha vontade de querer sair, porque já tinha feito, ganhamos o título ali, foi bacana tudo. Todo mundo foi reconhecido. Só que eu precisava ver o meu lado também. E o que aconteceu? O Botafogo me contratou. E o que aconteceu depois? Fui para a seleção brasileira, novamente. E foi titular na Copa América. Sim. Ou seja, estava certo, né? Porque o que acontece? Uma coisa leva a outra. Não adianta. O Botafogo foi campeão brasileiro. Campeão carioca. Campeão carioca. Depois de 21 anos, isso aí... Acho que não teve quem não viu isso aí naquele momento no Brasil, né? Porque acho que muita gente, né, gostava do Botafogo, né? Isso acontece, né? Era todo um mundo feito histórico, né? 21 anos. 21 de junho de 89 aos 12 do segundo tempo. Foi há poucos dias aí. Até falando, você sabe que me dá uma tristeza que todo 21 de junho eu almoçava ou jantava, fico até arrepiado quando lembro dele, com o Espinosa. Até ele falecer, todo 21 de junho a gente se encontrava, cara. Não, mas as pessoas do Botafogo, todas, elas sempre ligam. Agora eu não vou lembrar o nome dele. O André, que trabalhou no Botafogo, sempre liga, obrigado pelo título. É muito legal. E os botafoguenses, sempre quando passam e falam comigo, sempre falam do título, sempre.
Não, você muito tem um legal. respeito muito grande do torcedor do Botafogo nos eventos. E uma coisa marcante, o Mauro é bicampeão carioca. Ele só não jogou a final. Eu vou ter que contar um fato 89, interessante. 90. Eu chego na concentração para fazer meu trabalho, que na época eu era repórter, aí o Semil estava lá, eu falei, Semil, tudo bem, tudo bem? O Mauro está indo viajar. Eu falei, Semil, pelo amor de Deus, amanhã tem decisão com o Vasco. Não, mas não tem como, é irreversível. Ele só não jogou a final, ele é bicampeão carioca. Não, mas não tinha como jogar, eles não marcavam a final. Começou, sabe aquela coisa, filho, tal dia, e nada de marcar. Eu disse, cara, olha só, eu tenho um negócio lá, já praticamente certo com a Suíça, como é que eu vou explicar para os caras que não dá para ir? Vou ter que ir? Aí eu disse, não, fui. Já que ninguém tomava, né, uma decisão, eu disse, vou tomar eu, porque eu ia acabar perdendo, né, a oportunidade, porque isso aí é rápido lá. Os caras têm que inscrever, não pode ficar esperando. O campeonato foi decidido em julho, só depois da Copa de 90. E ele foi para a Copa de 90. Aquelas coisas que só acontecem aqui. Né? Tu tem um jogo para ser feito e fica esperando, né? Não me lembro o que era o problema, se... O problema é aquele problema do Vasco lá, né? que não aceitava. Porque o Botafogo, entrou como terceiro. A fórmula do porque o Botafogo, o Vasco ganhou, o Fluminense ganhou o primeiro turno, o Vasco ganhou o segundo turno, e tinha um item no regulamento que o time que fizesse a maior pontuação geral seria o terceiro entraria. E houve um triangular. Aí seria, o Fluminense perdeu para o Vasco de 1-0, o Botafogo ganhou do Vasco. Não precisou jogar com o Fluminense. Sim. O único jogo que o Botafogo perdeu foi uma infelicidade. Ele escorregou no jogo contra o América de Três Rios. Perdemos de 1-0. Mas perdemos porque ninguém... Na casa deles lá, né? 1-0 contra o gol do Peão. Isso. No centroavante. Mas foi bom porque ali parece que o nosso time acordou, né? A gente estava assim meio... Aquela coisa de... E você não jogou a final. O Gonçalves, que era lateral esquerdo, veio pro lugar dele. E o Renato, que lateral, que era do Fluminense, foi titular. Renato Martins. Uma coisa que eu jamais vou esquecer. Se o Mauro não tivesse ido para a Suíça, financeiramente, foi bomba, você seria tetracampeão do mundo. Com certeza você estaria naquela seleção. Era possível, mas eu poderia ser convocado também. Né? Não é uma desculpa, né? Sim. Porque quantos jogadores hoje são convocados, jogadores até da Arábia, esse Ibanez aí, por exemplo, ele joga onde? Na Arábia. Na Arábia. Vai dizer que ele nunca foi titular no Fluminense. Todo mundo vê. Mas agora mudou muito, né, Mauro? O que tu achou de lateral? Não gostei. Também não. Acho que é zagueiro. Zagueiro é zagueiro. A Copa do Mundo mudou, né? Não só no contexto da quantidade de seleções, né? Mas mudou também vários cenários, né? Você vê, as regras mudaram, algumas coisas intensificaram, né? Sim. E a competitividade mudou também, né? Em relação a esse período de 90, né, Omar? É verdade. Eu acho que essas regras aí que eles estão querendo colocar, elas vêm em boa hora, tava muito demorado. Para bater um lateral demorava um dia. Aí um dava a bola para o outro. Não é assim o negócio. Outra coisa, a bola também é falta. Não pode esperar 2 horas para bater uma falta. Então são coisas que têm que serem feitas mesmo para poder agilizar o jogo. E também a questão do tempo, né, para descontar depois. Tem que ter um controle maior. Não pode... O cara cai toda hora, o goleiro cai. Tem um goleiro, agora não me lembro de quem era do Campeonato Brasileiro, que o cara, todo jogo era 5 minutos mais ou menos, ele ganhava. Só agora vai amarrando o jogo. E demora para bater, pega a bola, leva. Não é aqui. Mão na do coxa, outro lado. Tira a luva. E cai no chão. Ele desamarra o tempo, a chuteira não pode ter alguém amarrar. Tem que marcar. Marca o tempo que ele tiver para. Porque ele é goleiro, não dá para tirar, né? Então, marca o tempo e depois desconta. Voltando ao ano de 89, foi um ano marcante na vida do Mauro, porque ele não só ganhou o título pelo Botafogo, como participou do grupo, foi titular do grupo da Copa América, que o Brasil não vencia há muitos anos, e venceu no Maracanã. Não, eu fui titular o tempo todo. Absoluto. Foi bom, né? Então, o que acontece? Esse título já te empurra, já é para depois para disputar eliminatórias, para ir para a Copa do Mundo de 90, né, na Itália, que foi muito bom. A ida, né, não o resultado, né, porque infelizmente a gente acabou saindo, né, para a Argentina, mas isso aí faz parte do pacote, né, não pode ficar reclamando. Acho que a gente sabe que, né, cometeu erros,
que poderia ter feito de algumas coisas diferentes, mas acho que é o preço que você paga, né? Para quem está numa competição como essa. Jogou bem aquele jogo. Foi Talvez o melhor jogo. O melhor jogo, mas você tem que fazer o gol. Não fez o gol. O jogo é assim, né? A gente tem que... Não é só jogar bem, tem que ganhar. E aí o que aconteceu? A gente fez uma boa partida, mas no momento de decidir não fomos capazes. Então, aí depois não pode reclamar. Ô Mauro, muita gente fala, eu não cobri a seleção naquela oportunidade, muita gente fala que muitas coisas extracampo, sabe, não funcionaram em 90, né? E que foi um aprendizado para 94. Problema de patrocínio, teve aquela famosa foto, todo mundo com... Era bom o ambiente, o problema financeiro abalou, o Lazzaroni tinha um bom entendimento com o grupo? Quando fomos para a Itália, as coisas começaram a dar uma mudada, né? Não ficou igual como era antes, né? Como a gente estava mais... sempre muito competitivo, todo mundo... Como foi na Copa América, né? Com a Copa América, unidos, nós ganhamos a Copa América. Vencemos também o Chile naquela batalha, que o Chile tentou roubar do Brasil a vaga. O negócio do goleiro que se cortou. Se cortou com... Aquilo foi uma coisa de bandido, né? E aí a gente superou tudo aquilo e aí depois a gente, acho que, meio que se perdeu, né? Porque algumas coisas... precisam, às vezes, serem cobradas, né? Você tem que cobrar, e alguém tem que ser responsável. Eu acho que chegou um momento que na seleção a gente não tinha um responsável. Quem era o diretor? Né? Quem era o Mas cara? não era o Eurico, 89? Não, o Eurico saiu. O Eurico saiu. O Eurico saiu depois da Copa América, o Eurico saiu. Não me pergunta por quê, que eu não sei. Saiu, e aí depois ele não tinha quem cobrar. E aí muita gente começou a querer tomar a frente, mas não tinha força e nem preparo. Então aí começou a dar problemas. Eu acho que também a concentração começou a ficar muito aberta, né? A concentração que a gente estava na Itália, né? Que era em Asti, e aí as pessoas entravam e aquela coisa, e aí começa, né, a confusão, né? Então não foi por isso que a gente perdeu, mas isso aí atrapalha, né? Porque começa a ter uma outra, né, coisa desviando a atenção. Eu acho que isso, a gente não estava assim tão focado, talvez a gente tivesse mais focado, talvez a gente tivesse ido com mais força, né, nas jogadas. Quando você fala que a concentração estava mais aberta, não estava blindada o suficiente para problemas externos não afetarem o desempenho. Os empresários entravam, entendeu? Alguns parentes também. Parentes eu acho que não é problema, mas não pode ser todo momento, né? Tem que ter tal horário pode ir, entendeu? Mas a questão também do patrocínio, que foi... todo mundo com a mão no peito. Não, mas assim, totalmente desnecessário tu ter que fazer isso, porque a confederação não pagou aquilo que devia, aquilo que era o devido, né? Foi falado numa quantia, aí depois a gente ficou sabendo que era o dobro, era muito mais. Então aquilo meio que quebra um pouco assim, a confiança, né? E aí eu digo assim, precisa disso. Né? E o ambiente entre vocês, jogadores, era bom? Era um grupo dividido, era um grupo rachado? Como é que era? Sempre tem esses problemas, sempre tem, porque todo mundo quer jogar. Tu nunca vai conseguir, numa seleção brasileira, fazer com que todos fiquem contentes. Alguém vai ficar de fora. Mas depois, quando esse cara que ficava de fora, esse pessoal, quando botava, não mudava nada. Então, eu acho que tem que se ter um pouco de coerência também, né? Muitas vezes você quer fazer uma coisa que não dá, não é? Você tem um time titular, né? Eu não estou no time titular, quem está no meu lugar está jogando bem, eu tenho que apoiar, não é? Se ele estiver jogando mal, ou for mal, ou tomar cartão, alguma coisa, eu vou entrar. Tem que se preparar. Aí eu vou mostrar se eu realmente posso ser titular. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Eles querem forçar. Isso tem muita mão do técnico, né, envolvido nisso aí, né? De orientação, de acompanhamento. Não tivemos essa, sabe? Vamos dizer assim, essa cobrança. A gente não teve isso. Quer dizer, fulano, dá um tempo aí, tá? Quem escala aqui sou eu. Eu acho que faltou um pouco isso.
Liderança, no caso, comando. Liderança. Também outra coisa, o cara começou a dar problema, pega a mala, meu filho, e vai embora. E traz outro, pronto. O Brasil não tem problema de jogador. Sempre tem jogador para ser convocado. Mas quem não gostou, meu filho, vai embora. É bem simples, para mim é bem simples. Talvez se tivesse feito isso, naquele momento lá, talvez a gente tivesse uma outra seleção, uma outra reação, entendeu? Porque você acaba dando um recado para os outros também. Ó. Você não é... Sim, porque... queridinho, né? Tu tem 11 vagas, tu tem 22 jogadores. E aí, se cada um vai começar a reclamar, vai virar uma confusão danada. Não tem, o ambiente estraga. Ninguém, todo mundo já começa a se sentir naquela, vamos dizer assim, na possibilidade de reclamar. Eu estou de fora, eu vou reclamar. Mesmo que o cara não esteja jogando mal. Não pode. Mauro, você está falando aí de carreira, enfim, algumas histórias aí de bastidores, mas assim, a gente busca, se você for buscar hoje na internet ou em qualquer lugar aí, polêmicas do Mauro Galvão, você não acha nada, né? Enfim, o Mauro Galvão teve alguma polêmica na carreira? Alguma coisa que pudesse dizer assim, pô, isso aí foi complicado e foi uma passagem ruim na minha carreira? Sempre tem alguma coisa, né? Mas assim, eu acho que esse lado eu sempre cuidei muito, né? De não entrar em confusão. Acho que é muito difícil de lembrar de alguma coisa assim que eu tenha. Eu também sou um cara que não me lembro, sinceramente, bem lembro. Você conviveu bem com ele, né? Não me lembro do Mauro. O Mauro no Botafogo, não é por estar na frente dele, não. Ele fez parte de um grupo que era uma liderança. Tinham várias lideranças naquele time. Mauro Galvão, Gotardo, Paulinho, Ricardo Cruz, Carlos Alberto Santos. Então havia uma união. Toda segunda-feira tinha aquele churrasco na casa do Dr. Lídio. O time caminho. Então aquele título foi construído no campo, claro, mas fora de campo também. Depois eu me lembro que você veio para o Vasco em 97, o Vasco tinha pedido estadual para o Botafogo, e ele veio, vindo de um período na Suíça, e formou uma dupla com o Odivan, um time que se arrumou até hoje. Todo mundo, mesmo que não é Vasco, admira aquele time. Com o Edmundo, com o Evaí, trouxe o Odivan para seu companheiro de zaga. Foi um time também que te marcou, né? Era engraçado porque quando eu voltei da Suíça, né, o pessoal falava assim, pô, mas o Mauro Galvão tá jogando bola ainda. Se escondeu na Suíça. Foi muito engraçado, cara. O Mauro Galvão tava congelado lá na Suíça. Você jogou a final. Tava no freezer. O que acontece? Passei 6 anos na Suíça. Sabe quantas partidas por ano? 40 no máximo. Que é isso? Isso aqui é no primeiro semestre, 40 partidas. Depois você joga 80 partidas no Brasil. E viaja quantos quilômetros? Sei lá. Muitos. A Suíça não. A Suíça aqui, ó. Tudo aqui, ó. Vamos dizer assim, como se fosse Espírito Santo, a Suíça. Né? Você fica ali, dificilmente... A vida boa, um país bom de se viver. Muito boa. E outra coisa, a viagem maior que você tem são 4 horas. E é muito difícil, porque o pessoal, todo mundo que joga, fica 1 hora, 1 hora e meia de ônibus. Essas viagens são todas de ônibus? Todas de ônibus. Não, avião, só uma vez eu peguei avião, que foi para ir para Genebra, né? E aí a gente foi de avião, porque ali tinha o Servete, né? Que joga ali. Mas às vezes não, nem precisa, às vezes vai de ônibus mesmo, dependendo da situação, né? Aqui financeira. Mas assim, é um lugar maravilhoso, né? E a gente ficou muito bem lá. A minha esposa não queria voltar, né? Não queria voltar, de jeito nenhum, chorou, veio chorando. Você só tem um filho, né? Só. E ele se adaptou bem também, escola, tudo? Se adaptou, aprendeu o italiano, fala muito bem. E a gente volta e meia volta lá, né? Vai lá visitar. Já me chamaram para ir ver finais, né, da Copa da Suíça, porque eu joguei 2 finais na Copa Suíça, né? Uma nós ganhamos, a outra a gente perdeu, né? E depois a gente teve um jogo também que ficou marcado, foi contra a Inter de Milão, né, que nós pegamos na Copa UEFA. E aí a gente derrubou a Inter de Milão na eliminatória. Foi 1-1 em casa e 1-0 nós ganhamos Só lá. Só você brasileiro? Só eu brasileiro. Nessa época a Inter era o que tinha... a Inter de Milão era muito forte. Era muito forte, Roberto né? Carlos, Roberto Carlos como é que é o nome dele? Zete no gol.
E acho que tinha o Zanetti também. Era um time muito bom. Então a gente teve que correr bastante. Mas quando começa ali o jogo, aí todo mundo quer ganhar, né? E a gente foi para cima deles e fizemos 1-0. Aí foi uma festa quando nós chegamos em Lugano. Parou a cidade. Foi muito bonito. Você voltou para o Brasil, no mesmo ano foi campeão brasileiro pelo Grêmio. Uma dupla experiente. Adilson e você, e o Grêmio com aquele gol do Ailton, né? De fora da área, 2-0 em cima da Portuguesa, que era até a favorita, né? A Portuguesa, naquele momento, eu acho que era todo mundo torcia para a Portuguesa, né? Porque é um time, vamos dizer assim, que não é tão forte, tão grande, né? Mas é um time conhecido, né? E todo mundo, acho que adotou ali a Portuguesa. Tinha jogadores bons ali. O falecido Alex Alves, o Rodrigo Fábio. Rodrigo Fábio, que depois joguei junto com ele. Rodrigo Fábio é Klemer no gol. Tu vê, o Klemer foi depois campeão com o Inter também, né? Então, o Emerson, zagueiro, que depois chegou até na seleção. Zé Roberto no meio-campo. Capitão. Não, é um timão. E o Zé Roberto, que estava começando. Estava começando. Ele estava começando de lateral. Depois foi para o meio-campo. Um time experiente. E a gente foi para São Paulo, tomamos 2-0 da Portuguesa. Aí os caras disseram, já deve ter pensado, já marcaram festa, essas coisas, tudo. E aí foram para Porto Alegre, só que Porto Alegre é diferente, né? O bicho pega. Lá no Olímpico. Olímpico, muito legal. O estádio lotado, foi um dia assim, bonito, né? Paulo Nunes fez o primeiro gol e o Ailton fez o segundo. Os dois de canhota. E não é o pé deles, né? De preferência, né? O Paulo Nunes, a bola sobrou, ele bateu forte. E depois o Ailton pegou na caída, né? O Filipão era o técnico. Depois o Ailton voltou para o Rio e foi jogar no Botafogo, né? Foi campeão carioca, vocês enfrentou ele pelo Vasco. Mas o Ailton, ele não foi fácil, ele enfrentou muita dificuldade lá no Grêmio naquele período, porque o pessoal tem um momento que a torcida pega no pé às vezes, né? E o time não vinha tão bem, eles queriam aquela coisa de ganhar todas, não consegue ganhar todas. E aí ele acabou entrando no final do jogo. Foi bonito aquilo, foi bacana, porque o Dinho, ele estava no campo, estava jogando, né? Não sei se você lembra do volante Dinho. Me lembro, batia muito. Isso. E aí ele tomou uma atitude assim muito, né, diferente, mas que foi importante, né? O Filipão chegou com o Ailton ali para entrar e ele ia tirar um atacante. Ou um meia, não lembro quem que ele ia tirar. Acho que talvez ele fosse tirar até o meia do nosso time. E aí, nesse momento, o Dinho falou assim, ô Filipão, tira eu. Pode me tirar. Aí o Filipão não entendeu, né? Porque não é uma coisa normal, né? Ninguém pede para sair assim desse jeito. Não, bota o Ailton no meu lugar. E aí o Filipão atendeu ele. E o Ailton entrou e fez o gol. Acabou fazendo gol, né? Vem cá, como é que você analisa lá no Sul? Porque a rivalidade é muito grande. Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, fazer um Grenal. Porque o Botafogo foi campeão em 2010, amassou o Flamengo com aquele gol do Louco Abreu, não teve decisão. Então eu fui fazer pela Rádio Nacional os 2 jogos do Grenal de 2010. Eu nunca tinha feito um Grenal. Eu tinha feito os jogos do Botafogo, do Flamengo, lá contra o Inter, e do Botafogo, Flamengo, Fluminense, contra o Internacional. Mas um Grenal eu nunca tinha vivenciado. Eu vivi aquela final de 2010, primeiro no Beira-Rio, o segundo no Olímpico. É diferente o Grenal. Você tem um carinho dos dois, né? Sim, mas na verdade, assim, não é tanto o futebol, né? É uma luta, porque ninguém quer perder. Então, aquilo ali fica... Eu sempre falo, pessoal, tu tem um jogo na quarta-feira pela Libertadores, o pessoal não quer saber. Se tiver no domingo Grenal, eles vão no Grenal, não vão no jogo da quarta-feira. É essa a mentalidade, que o Grenal é o mais importante para os gaúchos, é o Grenal. É engraçado que são rivalidades que vão acontecendo, principalmente nos estados que tem 2 grandes só, né? Sim. Minas também. Minas, enfim. Você pega a Bahia, o Vitória, você não pode falar que o Bahia teve uma vitória. O Bahia ganhou. O Bahia é um triunfo, né? É um triunfo. Não, o Abel me conta uma história. O Abel foi criado com o Nelinho, aqui na Vila da Penha, aqui no Rio. Eles eram muito amigos. Aí o Nelinho estava no Atlético e o Abel foi para o Cruzeiro. Aí eles foram jantar
deu uma confusão no dia seguinte, porque no final de semana ia ter o Atlético e Cruzeiro. Não pode. Se tiver um jogo perto e você tiver com um jogador rival, vai chamar atenção, vai dar problema. É melhor evitar. E Mauro, teve algum outro clube que te procurou que você falou assim, poxa, eu queria ter terminado a carreira, perdão, ter jogado nesse clube em algum momento da minha carreira? Olha, acho que não. Eu admiro todos os clubes, né, no futebol brasileiro, principalmente, claro, os times grandes, né, e também até do exterior. Mas eu acho que os times que eu joguei realmente eram aqueles que eu tinha que jogar, né? Então acho que não faltou nada, inclusive a seleção, né? A seleção, essa foi muito boa, porque no final das contas eu acabei jogando 2 Copas, né? 86 e 90, e uma Olimpíada, 84, né? 84, aquele que o Inter representou, não foi? 84 foi prata, né? Medalha de prata. Medalha de a prata. Primeira medalha do Brasil no futebol. Com o Jair Pisserni, treinador. Jair Pisserni, a gente entrou com a base do Inter, mais 8 jogadores do... Tinha o Kita, que veio da Inter de Milão, da Inter de Limeira. Não, o Kita já era. Já era de vocês também. Quem era da Inter de Limeira, eu acho que naquele momento era o Chicão. Chicão. O Chicão é falecido? Não me lembro. Não tenho certeza. Não, acho que ele é vivo já. Era um bom time aquele. Era bom, era Gilmar Rinaldi, Ronaldo, eu, Davi e André Luiz. Ademir Keifer, Dunga e Gilmar Popoca. Gilmar do Flamengo. Na frente, Tonho, Kita e Silvinho. Pô, mas o Inter, basicamente todo o Inter. É um time enjoado. É difícil ganhar nosso time. Você encerrou a carreira no Vasco, né? No Grêmio. No Grêmio. Voltou pro Grêmio? Voltei pro Grêmio, eu fui e voltei. Que ano foi que você voltou pro Grêmio? O pessoal não consegue nem... Mas porque todo mundo sempre pergunta, tu terminou no Vasco, né? Por que o Vasco? Porque o Vasco é muito forte. Pegou um elenco fortíssimo, pagou tudo, pô. Tu não consegue apagar essa... Aquele Mundial de Clubes já estava no Vasco ainda, não? Tava nos dois mundiais. Nos 98 eu me lembro bem. Da disputa mundial. Né? Aquele Mundial que eu fiz o jogo contra o Corinthians aqui, você não estava. Estava ainda. Sim. Tava Aquele ainda. que o Bandeirinha levantou a bandeira num lance do Edmundo? Que o Edmundo ia na cara do gol? Eu tava naquele. Você estava nos dois, então. Aquele do Real Madrid. Sim, do Real. Nós jogamos melhor que o Real. Melhor do que o Real. Aquela dominada do Sávio ali em cima do Vitor. E estava impedido ou não estava impedido? O qual? Do Edmundo. Não estava. Apareceu esse lance até na internet. Ia na cara do gol. Ele saiu do nosso campo e ia pegar a bola. Se ele ia fazer o gol, é outra coisa. Mas que não tinha impedimento, não tinha. Eu queria que você falasse... Não é comparar, mas grupos distintos. O grupo campeão do Botafogo de 89 e o grupo do Vasco que ganhou tudo, 97, 98. A diferença daquele grupo do Botafogo para aquele grupo do Vasco. Um era mais problemático. É muito difícil, porque o Botafogo ele era um time, assim, vamos dizer, que ele era muito forte a parte psicológica, né? Um time que vibrava muito, muito intenso, e a marcação era fundamental, né? Nosso time não deixava ninguém jogar, e isso aí atrapalhava, né? O time mais técnico... Com 3 volantes, né? Carlos Alberto, Luizinho e Vitor. Todo mundo voltava para marcar, só quem ficava um pouquinho era o Maurício. Na verdade é assim que, se tu for ver, um time precisa só de um jogador lá na frente, não precisa de 2, 3, não, vamos botar 3... Aí você fala, tem 4. Aí bota 4 e depois toma 4. Aí não dá, né? Então, no final das contas, foi isso. O time mais, vamos dizer assim, raçudo, né? Era aquele time do Botafogo. E o Vasco é um time mais técnico, com mais jogadas trabalhadas, com mais qualidade. Né? Na frente ali, Ramon, Juninho, Edmundo, Evair. Edmundo e Evair na frente era brincadeira. Né? E a gente ali atrás segurando na peteca, né? O Felipe saía, a gente fechava aquele lado ali com o NASA, e aí ficava bem certinho. Depois, 98, fez Donizete e Luizão, né? Mudou também qualidade. Eu nunca vi uma dupla entrar tão bem como assim, Donizete e Luizão no lugar do Evair e... que sai a dupla de peso, né? E entra outra dupla com a responsabilidade de substituir. E supriram, né? A ausência. Quando eu cheguei, acho que a gente teve férias naquele momento, quando eu cheguei de férias e vi que o Edmundo tinha saído com o Evair, a gente já sabia do Edmundo, né? Porque estava vendido já para a Fiorentina, né?
Mas o Evair não sabia. E aí eu disse, cara, pô, perdemos 2 jogadores fortes, né? Vai ser... Mas a base era a mesma ainda. Então, aí o Eurico foi lá e trouxe, né, o Donizete. Dizem que ele pegou o Donizete, o Donizete estava acertado já com outro time, mas aí isso aí não vem ao caso. E aí depois eu trouxe o Luizão também, né? E você trabalhou nesses 2 títulos com 2 treinadores que eu reputo fantástico. Não, o Espinosa e Antônio Lopes, cada um dentro de uma filosofia, né? Aquela história do Espinosa deve ter contado já, né? Do Maurício. Do Maurício. No intervalo. No intervalo, o Maurício disse que estava com um problema, que ele não ia voltar para o segundo tempo. Aí o Espinosa, não, nada disso, tu vai voltar sim. Eu sonhei que tu vai fazer um gol. Ele falou isso no vestiário. Falou no intervalo. Falou e pode voltar lá. Eu prefiro tu machucado do que botar outro jogador. Aí, cara, né? Isso acaba dando um gasto também para o jogador psicológico. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava na concentração com vocês no Hotel Monza, eu tinha lá, e quando acabou a preleção... Grande Hotel Monza. A gente ficava na resenha depois da... Não é bem hotel, né? Tu foi bondoso agora. Aí, naquele dia eu tinha tanta certeza que o Botafogo ia ser campeão, porque eles passavam... Pô, fico arrepiado até hoje, quando eles passam. É hoje, não passa de hoje. Eu na porta esperando o ônibus para seguir com o meu carro atrás do ônibus para ir para o Maracanã. E eles desciam. É hoje, não passa de hoje. Pô, você ontem falou para mim, eu vou revelar uma coisa aqui de público. Você ontem falou para mim, impressionado com o Galvão jogando, né? Sim. Fala para mim o que você falou. Para quem está nos acompanhando e para ele que você falou. Eu falo muito com o Valdir, às vezes. E uma coisa que a gente percebe é que sempre franzino, né? Sempre com... A gente olha os zagueiros atualmente, é tudo grandão, né? Forte fisicamente, enfim. E também a altura, você tem 1,80 m. Isso. Né? Eu sou um pouquinho mais alto. E eu falei assim, cara, Valdir, o Galvão não era um cara de estatura absurdamente grande e também fisicamente era um cara que era franzino. Mas ele conseguia se antecipar bem, conseguia se projetar bem em relação a se posicionar bem também, né? Era muito técnico. Muito técnico. E você consegue sobressair num ambiente que é um ambiente que é muito físico, né? Que é da zaga, né? Eu acho que sim, né? A gente tem que tentar achar uma solução, né, para esse tipo de situação, né? Então eu comecei sempre a ver, assim, principalmente analisar os atacantes que eu ia marcar, qual é o lado que o cara joga, qual é o lado que ele sai mais, qual é a perna que ele usa mais. Sempre procurei fazer um estudo antes do estudo para saber quem eu ia marcar. Ele é um jogador rápido, se é um jogador rápido, eu tenho que ficar um passo atrás dele. Eu nunca posso estar igual a ele, porque se ele é rápido, ele vai ganhar de mim. Então eu tenho que estar um pouquinho atrás para eu poder chegar junto com ele. E aí fui sempre procurando também assim antecipar, né, que é uma coisa importante. E o jogador de futebol, o que acontece? O atacante, ele tem uma situação, né? Ele recebe a bola quase sempre de costas. Então tu tem que estar um pouco perto dele para ver o domínio de bola dele. Se ele vai conseguir dominar a bola. Porque se ele não dominar bem a bola espirra. Se espirrar, eu pego. Eu costumo até falar isso muito, debater muito sobre isso, né? O jogador que ele consegue dominar a bola, a gente vê muito Marcelo, né? Na época da seleção, aquelas bolas viradas, ele dominava, botava a bola no chão. Isso facilita muito, né? Na hora da tomada de decisão. Mas aí ele está de frente. Ele está de frente. Tô dizendo o cara de costas. Aí diferente. Deu uma espirradinha e já perdeu o controle. Ele já não está sabendo, porque eu estou atrás dele, mas eu posso pegar aqui, ou eu posso antecipar ele. Entendeu? Uma coisa que chamava atenção, esse aqui eu vou fazer uma revelação. Eu vi 2 grandes duplas de zagas no Botafogo, que me encantaram. Brito e Leônidas e Gotardo e Galvão. Essa então, pô, brincadeira. Gotardo que já esteve aqui também com a gente. Foi uma das maiores duplas que eu vi jogar. Técnica, categorias. E seres humanos, não preciso nem falar porque é notório. Me dou bem com ele até hoje. Gotardo, sempre estamos falando. 2 pessoas maravilhosas, uns seres humanos fantásticos. E olha só, ele foi assim muito importante porque ele teve que sair ele jogava no mesmo lado que eu. E ele saiu, foi para o outro lado e jogou da mesma forma, né, do mesmo estilo, não perdeu em nada,
Não, eu acho que só ganhou, né? Porque quando antes de você chegar, ele jogava com o Wagner, O Wagner, pelo lado esquerdo, o falecido Wagner. Isso, E você Wagner jogava do lado direito. Na direita e ele no lado esquerdo. Por E isso que eu falei. você entrou até de volante. Aí depois o Espinosa, quando eu o cheguei, Wagner saiu, foi pro Joinville, se não me falha a Sim, memória. E falecido ele veio pro lado direito e se firmou. É. E o que me chamava a atenção em você também é observar, você não sabia se posicionar no cruzamento, né? Visualmente, o time que ele jogava tomava gol de cabeça. Ele se posicionava de uma maneira, mesmo ele não sendo tão alto, dificultava. Qual esse detalhe? Agora tu já parou de jogar, pode falar. Não, o que acontece muito que a gente vê no futebol é o jogador, o defensor, ele fica cuidando da bola, não é? E nesse momento que ele cuida da bola, o jogador ele faz um movimento, né? Ou ele antecipa ou ele vem para tuas costas. Então tu não vai ter como saber. Aí o que acontece? Isso aí é aquela famosa situação que o pessoal fala. Aí vai marcar ao homem ou vai marcar pro setor, né? Aí tu tem que marcar quem pode fazer o gol. Quem que vai fazer o gol dentro da área? O atacante. Então tu tem que marcar. Quando ele entrar na área, encosta nele. Ah, não sei o que, mas e a bola? A bola não é problema. Tu vai pegar a bola quando ela vier. Se ela vier, mas tu tem que estar perto dele. Se tu ficar aqui, por exemplo, né? Aqui vamos dizer assim, o atacante e o defensor, tu tá perto dele. Agora, se tu ficar aqui, como o pessoal usa... Marca a bola? Para pegar a bola, essa bola vai ter que vir em ti. Se ela não vier, ele vai fazer o gol. Então o que é isso? Sorte. Não, inteligência. Não, mas eu digo sorte. Tu tá jogando com a sorte aqui. Ah, tá. Tu tem que estar com o atacante. Tem que estar, é ele que faz o gol. A bola não entra sozinha. A bola tem que alguém tocar na bola. Então tu tem que estar junto. Tem que estar na disputa da bola, né? E aí qualquer coisa que tu fizer dentro do futebol, na corrida, experimenta numa corrida o cara te tocar, para te ver o que acontece. Tu perde o equilíbrio. Tu sempre dá um toquinho. Dá e aí toque você dificulta a ação dele, né? Ele vai cabecear, de repente, pode até cabecear. Às vezes não consegue, porque a gente chega e antecipa ou tira a bola. Mas a cabeçada dele vai sair assim, ó, pequenininha. Entendeu? É a bola que o goleiro pega. O que não pode é o jogador. Quando ele fizer isso aqui, se ele fizer isso aqui, aí dificilmente ele vai errar. Ô, Mauro, você parou em que ano, hein? Eu parei em 2002. 2002. Saiu do Vasco em 2001. 2000. Você saiu depois daquele Mundial de Clube. Foi mais pro Grêmio ainda? Eu fui pro Grêmio em 2001. Aí nós ganhamos lá o estadual contra o Juventude e depois ganhamos a Copa do Brasil contra o Corinthians. É o Tite, né? O Tite. Aquele jogo famoso do Grêmio, jogava assim, foi 3-1. 3-1 foi eu joguei aquela partida, eu joguei uma coisa que não deveria fazer, mas tive que fazer. Joguei com uma infiltração. Eu estava com problema no tendão. Aí eu disse, cara, vou jogar toda a Copa do Brasil, não vou jogar a final? Não. Mas ali você já estava projetando o encerramento da carreira ou foi por causa da lesão? Não, foi por causa da lesão mesmo. Já estava com quantos anos ali? 40. Parou bem. 40 anos. Por que você não prosseguiu a carreira de treinador? Você teve um curto período no Botafogo de treinador, com o Bebeto, depois, se não me falha a memória, no Vasco você foi treinador e coordenador. Eu fui... Assim, Valdir, o que acontece? Não gostei muito do sistema, né? Que estava essa coisa de você não parar em lugar nenhum, tá sempre trocando, vai para lá, vai para cá. Não é muito a minha, essa aí eu não sou muito... Claro que você, às vezes, tem que ir. No caso, se você assumir de vez ser o profissional como treinador, eu achei mais, assim, me vi mais como gerente de futebol, ficando no clube, né, arrumando as coisas. Né, na base também, eu trabalhei na base do Vasco, trabalhei na Vitória, né? Vitória da Bahia, no Avaí e no Grêmio. Tudo bom. Treinador, se você for um curto período no Botafogo, né? Na gestão Vasco, do Bebeto e Vasco, né? Vasco. O resto foi mais... Você pensa voltar para uma função de gerente? Essa sim, eu poderia fazer. Mas treinador não, treinador é coisa para maluco. É muito desgastante, né? É muito, muito desgastante. Não, e outra coisa, eu já tive vamos dizer assim, essa função, vamos dizer. E não é uma coisa, por exemplo, que eu tenho saudade. Não tenho saudade. Tenho saudade de jogar futebol, sim. Aí, recentemente a gente teve a saída do Renato do Vasco, né? Como é que você vê essa saída aí? Como é que você vê essa passagem do Renato? É estranho, né? Porque
ser contratado em poucos meses, tu já sair, eu acho que foi... Os dois lados não foram muito bem, assim, não pensaram muito bem, né? Talvez, de repente, ele poderia dizer que não é o momento, vamos esperar. E o Vasco também deveria ter analisado que talvez não era o momento melhor para ele, né? O Vasco não vive um momento bom dentro do campo. Fora do campo também tem algumas coisas que estão ainda para serem definidas. E essa indefinição, é lógico, começa a gerar, né, um monte de problemas. E um deles foi essa aí, de tomar a decisão de que o Renato não ia continuar, né? Aí eu, particularmente, acho que o Vasco tem que ter cuidado na escolha do treinador agora para não errar de novo. Porque ficar passando de treinador para treinador aí de 2 em 2 meses, não acho normal isso. Aí muito se falou dele sair no meio dessa intertemporada da Copa, né? Dessa parada da Copa, e não no início ou posterior. Não ia mudar nada, nada. Eu acho que não tinha convicção, a verdade é essa. Nem do Vasco e nem do Renato em ficar. Mas é o que? É uma oportunidade. Vamos lá, vamos tentar, quem sabe? De repente dá certo, né? Tu sabe como é que é essas coisas? De repente dá certo. Né? Aquela coisa, fulano tem estrela, não sei o quê. Não é assim, futebol. Não é. O que te desanimou para ser treinador? A excessiva cobrança, porque tudo cai na conta do treinador. E a falta sabe, eu vejo a falta de tempo que o treinador tem para trabalhar. Tem uns que a gente nota que não vai dar certo no início. Mas isso se te aborreceu, tomou a decisão de não ser mais treinador. Mas assim, eu nem cheguei a ser assim, um treinador, propriamente dito, de fazer assim, 2 anos, por exemplo, que eu acho que no mínimo você tem meses, que fazer. Né? E foram meses que eu fiz um tempo, né? Acho que tive uma ideia mais ou menos de como funciona e não gostei muito, né? Principalmente da questão de não ter sequência. Não tem sequência. Se não ganhar alguma coisa rapidamente, não tem sequência. E você vai ganhar como? Pega os times que eu treinei, se depois estiver com calma. Pega as escalações para você ver. Eu vi o Botafogo. O que você pode ganhar com aqueles jogadores? Não, teve uma situação, eu até vou falar para vocês aqui, que aconteceu comigo, que foi inédita, eu nunca tinha visto. Os jogadores não queriam jogar, o zagueiro esquerdo não queria jogar do lado direito. Já viu um negócio desse? Não. Não queria, ficou apavorado. Eu disse, como assim? O treinador não pode te colocar do outro lado? Não. Aí o que eu fiz? Peguei o jogador da base, Rafael Marques, que eu lancei. Botei ele para jogar, jogou, não saiu mais. Depois jogou no Vasco, no Grêmio. E isso é legal, né? Porque muita gente não sabe o que passa nos bastidores, né? Aí o pessoal fala assim, o técnico aponta o técnico e aí... É fácil, né? O técnico não é fácil. As costas são bem grandes, né? Eu tive uma pequena experiência de 1 ano e 6 meses como supervisor de futebol e me deu uma experiência que eu levo hoje para a minha condição de comentarista da Rádio Tupi, porque... Tu deve saber muita coisa lá de dentro do Botafogo. Que dia desse ele vai contar aqui pra gente. Não, eu levo por experiência. Vai estourar, né? Vai estourar porque a gente aprende. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Vai falar alguma coisa lá quando eu tava lá. Não, o cara só me deu alegria. Eu tô louco pra soltar um aqui. Opa, então detona aí. Não, mas vou falar uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu uso. Eu não critico muitos treinadores. Por exemplo, uma coisa. É verdade, é bem isso aí. Quer ver uma coisa? Eu ouço algumas pessoas falar. E hoje... Só tem 2 pessoas vivas que trabalharam no futebol e estão no mercado. Eu e o Ronaldo Castro. E foi o falecido Oscar que já nos deixou. Porque você tem uma visão totalmente diferente. Eu fui supervisor de futebol, assisti a preleção, sempre calado, sempre na minha, vi coisas barbaridades. Então eu não critico o treinador quando ele tira com 10 minutos. Às vezes está programado do cara jogar 55 minutos. Aí o cara fala assim, mas tirou agora, por que não tirou no intervalo? Às vezes está programado. Você falou um tema que eu queria te provocar aqui. Existe, por parte da mídia, uma blindagem ao técnico estrangeiro? Não vou citar só o Ancelotti, não. Depois do efeito Jorge Jesus e Arthur Jorge, que foram os únicos que ganharam, vieram uma porrada de portugueses para cá, só 2 ganharam, Arthur Jorge e o Jorge Jesus. E olha quanto português teve. Teve aquele horroroso, aquele Álvaro Pacheco, o Botafogo teve Bruno Lage, Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira. Mas assim, ninguém faz uma análise fria
de realmente quem são os treinadores, melhores. quem são os melhores e quais os times que eles ganharam. Isso. Há uma Que ganhar com blindagem o do estrangeiro. Flamengo e ganhar com o Palmeiras é obrigação. Ah, o Abel, esqueci o Abel. É. Perfeito. E é obrigação você ganhar com o Flamengo e com o Palmeiras. Você tem que ganhar alguma coisa durante um ano. Você tem que ganhar alguma coisa. Porque são os times mais fortes, ou não? Maior investimento. Maior investimento, maior tudo. Tudo é maior. Mas o que eu digo é que não há a paciência que há com o treinador estrangeiro. Do Botafogo trouxe aquele Martim Anselmo, que horror. Mas é não legal. há com o treinador brasileiro. Mas Olha que quantos treinadores brasileiros foram defenestrados. Roger, Sim. Alberto Valentim, uma opção deles Eles aí. começaram também agora a sentir, os estrangeiros começaram também a ser mandados embora. É Já claro. já foram uns 2 ou 3 já. E o Mauro tá falando uma coisa interessante, porque assim, quando chega o Jorge Jesus no Flamengo, ele faz várias exigências, né? Sim. Enfim, assim como a maior parte dos portugueses quando chegam, eles querem Não, time os competitivo. portugueses fazem uma coisa lamentável. Eles limpam a área, eles não deixam não ninguém, deixa ninguém trabalhar, que não ninguém seja deles. trabalhar, que não seja dele. Eu- Eles são centralizadores. Tem muito treinador aí que veio pro Brasil, não sei como. Pô, te dou uma relação aqui de E Mauro, São Paulo, quantos títulos ganhou aqui? nada. Só Quantos? nenhum. E trabalhou o Flamengo, Atlético Mineiro duas e é vezes, valorizado dentro Santos. do Brasil, né? Cara, ele só caminha em volta do campo. É. Caminha. Não, e só pede contratação. Você já viu o São Paulo, ele pegou algum jogador, como você citou agora, não tinha um zagueiro, botou da base? Ele não pega. Porque não olha, ele não conversa com o técnico da base. Mas a culpa é do dirigente, da Que própria aceita, mídia. porque eles entregam a chave pro treinador, né? Ó, faz o que tu quiser. Ou E aí- seja, E aí pega um time forte, né? Uma base boa, enfim, acaba sendo campeão e fica. O Flamengo contratou um que carregava o cone do Guardiola. Não, mas ele é auxiliar do Guardiola. Ficou 3 meses, tá? Do Domenech Nunca Torrent. trabalhou no- Nunca trabalhou. Pô, nunca trabalhou. O Botafogo trouxe o filho do Ancelotti, que nunca trabalhou, estagiário. Trouxe esse estagiário agora, que o Frank de Carvalho. Mais um. Então, Mas não há o tratamento que é dado ao treinador brasileiro. E aquele discurso eu não concordo. Ele não evoluiu. O que evoluiu o treinador português? Tirando esses 3 que você tem. Olha quantos vieram. O Santos teve Gesualdo, o Botafogo teve Bruno Lage. Teve uma porrada de treinador estrangeiro, o futebol brasileiro. E tirando esses 3, ninguém ganhou nada. são poucos que ganharam mesmo. Abel, Arthur Jorge e Jorge Jesus. É. E aí, Mauro, você, antes da gente começar aqui o papo, você tinha falado da hegemonia de 2 clubes hoje no Brasil, enfim. O Palmeiras e o Flamengo, né? Que você tinha falado. A gente ganhou numa época que não eram só 2 clubes que ganhavam. Como é que você vê hoje o cenário do futebol brasileiro? Eu acho que está assim, muito nesse sentido, né? De 2 clubes muito bem e a gente, eu acho que fica já praticamente tendo uma ideia de como vai ser, né? Aquele ano, né? Quem é que vai disputar as finais, né? É claro que tem a Copa do Brasil que te dá essa possibilidade de poder, de repente, acontecer uma surpresa, né? Que nem aconteceu, acho que essa última vez foi com o Corinthians, né? Foi o Corinthians, ganhou. Pois é. Corinthians e Vasco fizeram a final. O Vasco, infelizmente, foi mal nessas finais. Então, essa competição, ela te dá essa chance para outras equipes ganhar. Mas o brasileiro não tem como. É Flamengo ou Palmeiras, pelo menos daquilo que eu tenho visto. Então, isso aí fica meio parecido, né, com o Barcelona e Real Madrid, né? Fica aquela coisa assim de 2 clubes que a gente já sabe que um deles vai ganhar. Furou a bolha o Atlético em 22 e o Botafogo em 24. Isso. Mas é Aquele caso fato que ninguém espera. E como é que você, quando você olha esse cenário, o que você vê que pode ser feito para mudar esse cenário? Você como gestor, enfim. Como gestor, eu acho que tem que ter um equilíbrio maior, né, nas cotas, né, da televisão, naquilo que você pode ganhar também em relação vamos dizer assim, a publicidades, né, que eu acho que tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrado, né? Muitas vezes você vê que um clube ou 2, eles ganham muito, né? Eu não sei como é que está essa questão agora da liga, né? Se eles já resolveram ou não, como é que vai ser a divisão, né, dos valores, mas são coisas importantes, né? Depois, cada um tem que ter o mérito do investimento. Tu vai ganhar mais ou menos igual ao outro, né? A gestão, né? A gestão é saber contratar, saber como usar esse dinheiro. Isso aí. Né?
E a questão da base, né? É outra situação que eu acho que tem que ser chamada a atenção, nós estamos trazendo jogadores de fora, daqui da América do Sul, que são jogadores comuns, para tirar o lugar dos nossos jogadores. Eu acho que não... Ou você traz um jogador de seleção, como a gente tem visto agora, né, na Copa do Mundo, jogadores que estão ali representando o seu país e que estão também jogando aqui no Brasil. Aí sim, eu acho que está, não é, vamos dizer assim, representado, né? O cara joga na seleção e vem aqui e joga também. Mas tem jogadores que não são nem titulares, né? nem jogam na seleção. Então não é possível que todos esses jogadores que vêm de fora, né, vão ser titulares aqui no Brasil. E a base fica onde? E você jogou num time que tinha Figueroa. Sim. Antigamente você tinha Figueroa, craque de bola, Doval, Figueroa era capitão do Figueroa, capitão do Inter. Seleção do Chile. Capitão do Chile, do Inter. Doval, Fischer, Fidjol. Hoje, Artime. Arce. Seleção Paraguai. O zagueiro Rivarola. Também seleção Paraguai. Então, todos jogadores de seleção. Tu não pode trazer qualquer jogador. Hoje, o Botafogo tem 14. Sim. E só podem jogar 9. Há uma possibilidade. Duas coisas que eu queria te fazer, duas perguntas. 9 pode jogar? Agora pode jogar 9. Num jogo? Num jogo. Pode cair para 7. Queria saber o que você acha disso, essa invasão de estrangeiro. Pode cair para 7, vai ser discutido no Brasil do ano que vem. E você falou em mata-mata, Copa do Brasil. Agora deixou de ser mata-mata, é mata. Só, né? Quer dizer, facilita até para um time, eu me lembrei dessa pergunta em cima do que você falou, Sim. Facilita até para um time, por exemplo, o Flamengo vai jogar, como jogou com o Santo André, perdeu para o Santo André, vai decidir, não vou citar um time aqui para não menosprezar ninguém, Flamengo, que é o Palmeiras, um dos dois, vai pegar um time até da Série B para uma final de Copa do Brasil. É um jogo só, é a única chance que tem. Tá ali. Eu acho que em 2 seria melhor, né? 2 seria melhor pro grande, na minha opinião. Não, eu acho que eu vejo dessa forma também. Mas são mudanças que eles estão fazendo, assim, acho que até mesmo como teste, né? É que você tem que tentar, né, diminuir um pouco o calendário, né? Porque o calendário do Brasil é grande, né? Você vê que agora o calendário do Brasil, os jogadores tiveram férias agora no meio do ano, porque no final do ano foram 15 dias só. O Vasco jogou até 21 de dezembro. Mas eu, se eu for falar, eu tive, acho que talvez 1 ou 2 anos que eu tive férias de 1 mês. Aquele ano que você estava no VAR de 99 para 2000... A gente entrou o ano... Vocês jogaram... A decisão foi no outro ano. Melhor dos mundos é a Suíça, né? A Suíça, nossa. Suíça é... Quarentinha tá bom. Você, como gestor, o que você faria para que melhorar, não digo melhorar, mas dar um pouco mais de respeito aos treinadores brasileiros, que são muito criticados, em detrimento. Você vê, o Martim Palermo não ganhou nada, todo mundo quer ir num time, o outro Martim Anselmi, e outro Vojvoda ficou muito tempo aqui. Isso aí é bom para quem? É empresário. O empresário adora isso. Ele não vai ter controle, ninguém tem controle de nada, ninguém sabe. Ele vai lá e traz um cara e ninguém fica sabendo. Veio por quanto? Como é que é? Tem como saber? Claro que não. Se você fosse gestor de um clube hoje, você faria um contato com o treinador de mais de 1 ano? Não. 1 ano. E a cada ano ele tem que mostrar que ele pode renovar. A não ser que seja um treinador já... Remunerar. Não, que já tenha feito trabalhos bons e que a gente conheça. No caso da renovação do Ancelotti, você concorda? Eu acho que talvez tenha sido um pouco precipitado, mas vai acabar, pelo que eu estou vendo, eu acho que vai acabar dando certo, porque ele chegou no meio, né, desse trabalho, né? Ele pegou o bonde andando, né? Ele não começou lá do início, né? Ele pegou o quê? Depois do Dorival, Ramon, Fernando Diniz e Dorival. Então, ele pegou um negócio que é um pouco comum no Brasil, né? E acabou que classificou, não tinha como classificar, né, o Brasil. Se o Brasil não classificar, aí vamos fechar, né? Ô Mauro, a gente falou lá atrás, você estava falando do zagueiro que não quis jogar na esquerda, na direita, enfim.
Hoje, em relação aos jogadores, você acha que o jogador está muito bilindrado hoje? Como é que você está vendo essa relação do jogador com o futebol, com o campo, enfim, com o treinamento? A gente vê muito pessoal falando do Neymar, né? Ah, o Neymar não é um jogador, jogador é youtuber, é não sei o quê, mas como é que você vê esse movimento? Não, primeiro o Neymar acho que a gente tem que respeitar, né? Porque ele é um jogador que ele jogou muito bem, fez Campeão olímpico. Campeão olímpico, sempre que foi chamado para a seleção, ele sempre veio com a maior vontade, mesmo estando em clubes grandes como o Barcelona, como o PSG, enfim. E cada um tem um jeito. O Cristiano Ronaldo ele tem um jeito dele, o Messi tem um jeito dele, o Neymar tem um jeito dele. A gente tem que entender. Não são todos iguais. Ah, eu gosto mais do jeito do Cristiano Ronaldo. Concordo, eu acho legal também. Do Messi, também concordo. Então, tem que respeitar também. O Neymar tem o jeito dele de levar a vida. E a gente tem que achar que é o jeito que ele gosta. E então é isso. Mas o jogador que está começando agora, que já está nesse processo aí... Do quê? Da questão da... Já de estar se transformando, se expondo dessa forma, enfim. E aí não aceitando algumas coisas, algumas regras. Hein? Não, acho que o jogador tem que ter cuidado, senão ele acaba se queimando. Não são todos iguais ao Neymar. O Neymar chegou num nível, né, que ele pode fazer isso. Se é certo ou errado, aí já é outro problema. Mas ele tem condições de fazer isso. Hoje ele tem a vida dele estabilizada. Né? O Neymar não tem problema financeiro. Acho muito difícil. E tem uma vida até desportiva bem estruturada, né? Enfim, ganhou muito, jogou muito. Agora ele teve problemas em momentos cruciais, que isso aí atrapalha, né? Copa do Mundo, aquela vez contra a Colômbia, o cara deu uma joelhada nele, tirou ele da Copa. Depois ele também teve problemas físicos, né? Agora por último também teve. E essa última lesão que ele teve no Santos. Mas, assim, às vezes que ele entrou no Santos, que eu vi ele jogando, ele foi bem. Inclusive fez gol no Vasco. 2-1, Que não precisava ter feito isso. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. Porque na sua época, a sua geração, eu sou até suspeito que eu sou amigo daquele pessoal todo, daquela geração do Mauro. Hoje a gente vê uma diferença. O jogador hoje, ele se preocupa mais com rede social, expõe família, esposa, influência e tudo. E trata a culpa também da imprensa, Sim. porque muita gente entrou também na vida particular de ninguém. Eu tenho 45 anos de profissão, graças a Deus nunca fui processado, porque eu não quero saber da vida pessoal de ninguém. Quero saber do jogador, campo e bola, do treinador. Então, hoje, com essa exposição da vida pessoal, o próprio jogador se expõe e a mídia também gosta de negócio de fofoca, fulano está com fulano, com Beltrano. Isso afastou o jogador daquele contato íntimo que a gente tinha de bater papo na concentração. É mesmo, né? Naquela Copa América de 89, vocês estavam no hotel ali, Intercontinental, era aberto, a gente ia lá, gravava, batia papo. Isso tudo está afastando. O jogador de hoje é diferente por quê? Por causa da rede social ou por causa do empresário? É diferente por tudo. Né? As coisas, a influência. Quando você vê hoje um jogador tipo o Ryan, né? E outros que apareceram, são jogadores de muita qualidade, você tem que ter cuidado, né? Porque você tem, além do empresário... Você jogou com o pai dele, né? Sim, com foi o teu reserva. Valquimar, né? Então, mas o Valquimar a gente conhece, ele sabe como ele pensa, e a gente vê pelas as coisas que o Ryan faz, que ele seguiu mais ou menos aquilo que o pai fazia. Então, eu acho que é isso. Além do jogador, você tem por trás do jogador a família, né? Os pais, namorada, olha o pacote, empresário, né? E várias coisas que pessoas que fazem publicidade que querem entrar nesse pacote. Então, é muita gente. O futebol virou um negócio, acho que isso aí não é nenhuma novidade. Virou um negócio, então tu tem que ter alguém que te ajude a administrar, senão você não consegue. Vai querer responder a rede social e não vai dar certo. Então tem que ter um controle, e a questão do empresário, a gente sabe como é que é, né? O empresário, ele está ali para te ajudar, ou ele pode também te atrapalhar. Não é? Depende também de ti. Né? Se tu começar a deixar ele fazer tudo que ele quer, né? Decidir a tua vida, porque a vida é tua. Quem joga futebol é você. E se tu começar a deixar
terceirizar isso para ele fazer. Eu quero que tu vá para tal time. Não, eu que tenho que saber o time que eu quero ir. Não é assim. Ele pode apresentar uma proposta, né, de 1 a 2 equipes, mas ele decidir a tua vida, eu acho errado. Então, acho que é isso. Muitas vezes, o jogador, às vezes, ele deixa um pouco isso nas mãos do empresário. E depois ele vai ter que aguentar. Mas isso aí é falta de apoio familiar? Porque se tiver um suporte da família, como você citou... Personalidade. Não é a falta de apoio familiar. A palavra é essa, personalidade. Não, e eu vou complementar essa pergunta do Valdir, porque é o seguinte, falta de apoio familiar, mas também é do interesse dele deixar na mão do empresário, que aí ele não se queima, enfim. Muitas vezes acontece isso também. A gente vê isso. Eu não posso falar. É a conveniência, aqui, né? A gente não pode falar os nomes aqui, mas a gente vê como é que funciona. Uhum. O cara fica por trás. Aí vai lá e bota a tua cara lá e quando acabar eu entro. Então é isso. Em cima do que ele falou, vou dar um exemplo aqui que eu soube, me contaram. Eu não vou revelar não é fofoca, fonte. não. O Danilo ia jogar Botafogo e Corinthians. Sim. O Danilo estava concentrado. Lateral? Não, o volante do Botafogo. Baita de um jogador, diga-se de passagem. Muito bom. E aí, 11 horas da manhã, recebeu uma ligação do empresário. Não joga, porque você vai completar o 13º, você vai poder jogar em outro lugar. Ele falou, tá bom. Chegou pro treinador e falou, não vou embora, que o meu empresário disse para mim não jogar, que eu vou fazer o 13º jogo, fico impossibilitado de jogar em outro clube do Brasil. Quer dizer, se ele tem personalidade, fala, não, eu vou jogar. Mas ele é jogador do Botafogo, né? É jogador do Botafogo. Pegou mal, né? E agora o Botafogo não vai vender pro exterior. Não vai vender porque teve um com outro clube, o Palmeiras conversou com ele e o empresário falou, não joga. Ele não jogou. Ali no Botafogo não joga mais. Não joga mais. Com esse tipo de atitude? Não joga mais, pô. Fica queimado. E também não vai vender pro Brasil, vai vender pra Europa. É lógico. O que tu ganha vendendo um jogador teu, titular, melhor jogador, de repente, do time, vender para um time brasileiro? Não, mas o jogador não teve... O empresário foi no ouvido dele, empreendeu ele, não joga. Ele foi, pegou a bola. E pior, não se pediu os companheiros nem nada. Comunicou o treinador, pegou a bolsa e foi embora. E não jogou. 4 horas depois tinha um jogo importante contra o Corinthians, que o Botafogo até acabou ganhando, mas se perde. Você chegou nesse período todo de treinador e presenciar alguma coisa parecida com isso? Desse tipo? Ainda bem que não. Ia ser muito chato, né? Porque primeiro que tu perde assim, a confiança, né? Em relação... O jogador, tudo bem, tem essa questão dessa regra que você não pode passar do limite, senão você não pode ser mais negociado. Mas se tu tá jogando por um clube e tu tá pensando em sair para outro, então já não é um jogador que eu gostaria de ter. Não queria contar com ele, não. A minha ideia é essa. Acho que o jogador, quando está num time, ele tem que vestir a camisa ali e pensar naquele time. E como companheiro, como é que os companheiros olham isso? Eu acho que... O capitão do time, enfim, as lideranças. Olha com desconfiança, né? Você como gestor, nessa situação do Danilo. Do Danilo? Você como gestor. Imaginemos você o executivo do futebol do Botafogo nessa situação do Danilo. Eu acho que a primeira coisa, assim, Valdir, é a questão do contrato. Como é que foi feito o contrato dele? Em quais condições? Como é que foi tudo tratado? Porque isso aí é uma coisa que já tem no regulamento. Então, tu teria que prever também essa possibilidade. E colocar no contrato, de repente, que você não pode fazer um negócio desse. Pegar e abandonar o clube desse jeito. Não sei, criar uma multa, de repente, para o jogador ter que pagar. Para ele sentir que ele não pode sair assim de qualquer jeito. Os dois têm que se proteger, os dois lados. Os dois lados têm que se proteger. Por isso que a gente vê, de repente, algumas situações que são bizarras, né? Para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta para o Mauro muito especial. Nenhuma dessas foi especial. Mas essa é mais especial ainda. Mais especial. Mais especial. Porque, Mauro, você tem o carinho das duas torcidas. Como é que você se sente? Você hoje, você tem o carinho do botafoguense e do vascaíno, né? Isso é legal, porque você tem o Inter e o Grêmio. Agora eu queria ser que tem 4 grandes clubes no Rio. Mas os dois têm o mesmo carinho por você. Você vai a eventos do Vasco, vai a eventos do Botafogo. Isso aí, rapaz, só mostra a tua grandeza e o que você foi como jogador e é como pessoa. Queria dar esse detalhe. Não é uma colocação que eu queria. Eu pensei que tu ia colocar numa saia justa. Não, o Mauro não merece. Mas é assim, é motivo de orgulho, né? Ter assim, um carinho das duas torcidas, né? Botafogo,
que eu joguei nos anos 90, né? 89, 90. E, na verdade, comecei em 88, 88, 89, 90. E depois, quando eu voltei para o Rio, né? Aí jogar pelo Vasco, 97 até 2000, foi muito legal, foi muito bom. Se pudesse, queria repetir, né? Essa participação nas duas equipes foram muito boas e me ajudaram muito, né? A do Botafogo, eu fui convocado para a seleção. Fui para a Copa, muito em função daquele título, né? Ganhamos a Copa América e depois com o Vasco, aquele reconhecimento, eu já com 35, eu cheguei com 35 anos no Vasco, imagina. E os caras perguntavam, tá jogando ainda? E bem, né? Diga-se de passagem. Eu perguntava, cara, olha só, tem que ir lá olhar, eu não sei. Olha lá e me fala se eu tô jogando ou não. E bem. Mauro, a sua vida parece que foi consolidada mais no Rio de Janeiro, né? Enfim, você vem de Porto Alegre, não é isso? E por que escolheu o Rio de Janeiro para morar, para viver? Não, acho que eu fui escolhido. Né? Eu já vi uma pessoa falar sobre isso às vezes. A gente acha que escolhe, mas a gente que é escolhido. O Botafogo tem esse lema, né? O Espinosa... É como o cachorro. Você acha que escolhe o cachorro que escolhe. O Espinosa faleceu aqui faleceu no Rio, morou no Rio, a família ainda mora no Rio. Os filhos, netos, a esposa, moram tudo no Rio. Que tu constrói um vínculo assim grande, né? De amizades e relacionamentos. É difícil de mudar depois. Gente, quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do Mauro Galvão. Valdir, completando mais um podcast. Poxa, muito obrigado. Esse foi muito obrigado por poder hoje passar algumas horas conversando com uma pessoa que eu tenho como ídolo, como amigo, que está na minha história profissional como repórter, que eu cobri aquele time maravilhoso, onde fiz grandes amigos, e o Mauro faz parte desse elenco. Obrigado de coração pela tua presença. Você está no meu coração, Mauro. Sempre. Mauro Geraldo Galvão, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Esse ficou para a eternidade, Mauro. Obrigado. Já carimbou ali o carinho na história do futebol. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Quero convidar também a galera para se inscrever aqui no canal e nas redes sociais também. O Mauro vai estar lá nas redes sociais com os cortes exclusivos aqui para você. Então já corre lá no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais do Eleven, já curte lá, tá? Então quero agradecer a você, muito obrigado e até a próxima.